Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, estás sempre guardado dentro do meu coração. Fortaleza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlinhos Alves, direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com o Fute Cearacast, um podcast que fala de futebol, de história, de notícias dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense. Ao som de Calé Alencar, tocando aí o hino do Fortaleza e cantando, né? Vamos hoje contar um pouco da história das campanhas do Tricolor do PC nos 2 vice-campeonatos da Taça Brasil, em 60 e 1968. Sensacional, salve o tricolor de aço, soberbo, tua fibra representa o norte, combativo, aguerrido, vibrante, forte, sem demonstrar cansaço. Com o bicampeonato cearense de 1950 e 1960, o clube cearense estreou na competição de 1960 com uma vitória tranquila sobre o ABC de Natal por 3-0. Na partida de volta foi 0-0. Depois veio o Motoclube do Maranhão e 2-0 e 1-1. Classificaram o Leão para enfrentar o atual campeão brasileiro de 59, o Bahia, que já tinha vencido o Santos de Pelé e companhia. Mais uma vez, o Fortaleza venceu em casa por 2-1 e empatou fora por 0-0. Nas semifinais, o primeiro jogo entre Santa Cruz e Fortaleza foi em Recife e terminou empatado por 2-2. Na volta no PV, o Tricolor venceu por 2-1. O jogo aconteceu no dia 23 de novembro de 1960. Fortaleza atuou com Pedrinho, Mesquita e Sanatiel, Toinho, Célio e Renato, Zé Raimundo, Walter Vieira, depois Moésio Gomes, BCC, Charuto e Benedito. Já o Santa entrou em campo com Agostinho, Dodô e Nagel, Múcio Luiz e Nenzinho, Gildo, que depois seria contratado pelo Ceará e se tornaria maior artilheiro da história alvinegra, depois Caboclo, Nilcinho, Luz, Bill e Elmano. O clube cearense começou com um placar adverso. Aos 37 do primeiro tempo, Nilcinho abriu o placar para os pernambucanos. Com um gol de pênalti, BCC deixou tudo igual. E o gol da virada que levou o Tricolor para a final foi de Benedito. Como o Santa Cruz, também o Palmeiras entrou diretamente nas semifinais da competição, que contou com 17 equipes campeãs estaduais. Antes da final, o Palmeiras sofreu para passar pelo Fluminense. Foi um empate sem gols e depois uma vitória magra por 1-0. Já na final, no dia 22 de dezembro, o time dirigido pelo técnico Oswaldo Brandão venceu com facilidade. No PV, o time do Fortaleza, gols de Romero aos 8 e 17, Humberto aos 19 do primeiro tempo para o Palmeiras, descontou para o time alencarino Benedito. Terminou 3-1 para o Alviverde Paulista. Na primeira partida de volta, do dia 28 de dezembro, no Pacaembu, para um público de 40 mil pessoas, o Palmeiras venceu por 8-2, mas quem saiu na frente foi o Leão, com o gol de Charuto, logo aos 6 minutos. Ele marcou também aos 44 minutos
porém depois só deu Porco. Zequinha aos 10 minutos, Chinesinha aos 10 minutos e 69 minutos, Romeiro 12 minutos, Cruz 53 minutos e 56 minutos e Humberto aos 77 minutos. Esse é o nosso Fute Cearacast. Receba um sincero abraço da torcida tão leal, meu tricolor de aço, Fortaleza, clube de glória e tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão. Ao som de Fagner, aí o tricolor aí ilustre cantou. Esse é o nosso Fute Cearacast. Você relembrou aí o título do vice-campeonato de 1960 para o futebol cearense, para o Fortaleza. Nosso time do futebol cearense que chegou à final da Taça Brasil, que se fosse hoje seria igual à Copa do Brasil, campeões estaduais que depois decidiriam nacionalmente. Mas a CBF deu os títulos da Taça Brasil e deu todo o aspecto de campeões para eles como campeões nacionais brasileiros, não de Copa do Brasil, mas de Campeonato Brasileiro. Então Fortaleza chegaria então a 2 vezes a vice-campeão brasileiro. Vamos aqui ver no Globo Esporte, falar um pouquinho desses 2 vice-campeonatos aí de 60 e 68. Vamos lá chegar aqui, botar aqui para vocês ouvir um pouquinho dessa história e depois voltamos para contar a história do título de 68. Vamos lá, aperta o play e vamos ouvir a história importante para o futebol cearense. 1960. Seu João ainda era um adolescente em 1960 quando assistiu ao primeiro título nacional do Palmeiras. Era um entre os 40 mil torcedores eufóricos que lotaram o Pacaembu para a final da Taça Brasil contra o Fortaleza. Quando eu tinha 13 anos, eu fui ver esse jogo, até me assustei, que o Fortaleza saiu na frente com um gol de charuto. Mas o Palmeiras virou o jogo, ficou 8-2 para nós. Mas o melhor, na decisão contra o Fortaleza, empate em 2-2 no Ceará. E um passeio do Botafogo no Maracanã. 4-0. Ainda Rogério penetrou na zona perigosa, fugiu na linha de fundo, deu para trás, correu para trás, Botafogo 4, Fortaleza 0. O primeiro título brasileiro do Botafogo. É isso, história para você ver, para você acompanhar. Mas hoje estamos falando e relembrando a história do Fortaleza. Fortaleza em 2016 com 98 anos de história e próximo, daqui a 2 anos, de completar o centenário. Em 1968, a Taça Brasil começou em agosto e contou com a divisão na primeira fase com 3 zonas: Sul, Centro-Oeste e Norte. O Palmeiras, campeão de 67, o Botafogo, representante da Guanabara, o Santos, representante paulista, e o Náutico, que representava os pernambucanos, logo avançaram. O restante dos clubes eram Água Verde do Paraná, América de Natal, Atlético de Goiás, Bahia, Campinense da Paraíba, Cruzeiro de Minas Gerais, CSA de Alagoas, Desportivo Espírito Santo, Fortaleza do Ceará, Goitacás do Rio de Janeiro, Grêmio Rio Grande do Sul, Metropol de Santa Catarina, Motoclube do Maranhão, Olímpico do Amazonas, Operário do Mato Grosso, Paysandu do Pará, Piauí, Rabelo, Distrito Federal e Sergipe. Para chegar à final, o Fortaleza teve que antes vencer o Bahia em uma melhor de 3. Na primeira partida, no dia 2 de fevereiro, já de 69, na Fonte Nova,
O jogo terminou com a vitória dos baianos por 1-0. Na partida de volta, o tricolor venceu pelo mesmo placar no dia 9 de fevereiro, forçando um terceiro jogo que também aconteceu no PV, no dia 11 de fevereiro, e depois de um empate por 1-1, o jogo foi para prorrogação e Croinha de pênalti decidiu a favor do tricolor cearense. O Botafogo contava com estrelas como Jairzinho e Paulo César Caju, porém eles não estariam na primeira partida. No dia 3 de setembro, eles estavam servindo a seleção brasileira. O time do Botafogo, comandado por Zagallo, entrava em campo com o Birajara Mota, Moreira, Zé Carlos e depois Moisés, Leônidas e Vantessim, Carlos Roberto e Afonsinho, Zequinha, depois Rogério, Humberto Ferretti e Torino. Já o Leão, que era dirigido aí, então, por Gilvan Dias, era formado por Gilberto, William, Zé Paulo, Renate, Luciano Abreu, Joãozinho e Luciano Frota, Lucinho, depois Mimi, Mozart, Erandi e Aloísio e depois Amorim. No jogo do PV foi 2-2, com gols aí, né, nesse jogo aí do PV, para o tricolor, Joãozinho e Erandi, e Ferretti para o alvinegro carioca. No jogo final no Maracanã para 35 mil pessoas, no dia 4 de outubro de 69, era decidida a Taça Brasil de 68. Roberto, aos 10 minutos, aos 8 do segundo tempo, Ferretti ampliou o placar. Afonsinho fez o terceiro, aos 20 da etapa final, e no final Ferretti fechou o placar por 4-0. Mesmo com as derrotas nas duas finais para Palmeiras e Botafogo, Fortaleza seria a única equipe cearense a ser vice-campeã brasileira 2 vezes. Um orgulho aí para todo o futebol cearense. Raimunda Reis e a Ilha Maria cantando o hino tricolor. Quantas vezes campeão, Fortaleza, querido e idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Muito obrigado pela sua audiência, por sua participação, aqui nos despedindo de você por hoje, narração e edição Carlinhos Alves, dedicado a Adriano da Planeta Tu, Larissa Falcão e Jorge Mota. Toda a nossa gratidão aí, a torcida tricolor que escuta aí nosso programa e que participa aí dessa transmissão. Aí você pode nos enviar um e-mail para carlosemanuelceara@gmail.com e deixar o seu recado. Até a próxima, né? Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão.